Então é isso, vamos falar um pouquinho sobre glicólise nessa aula de hoje. Antes, né, de focarmos ali na glicólise, é bom a gente relembrar a questão da bioenergética, que a bioenergética é o estudo, né, a ciência que vai estudar as alterações energéticas que acompanham as reações bioquímicas. E, basicamente, então, todas essas vias metabólicas, o intuito principal, objetivo dessas vias, com certeza, é a produção de energia. E aí tem também a questão de metabolismo, que envolve a utilização dessa energia ou a forma com que o nosso organismo obtém essa energia. Nós sabemos que o metabolismo tem as reações anabólicas e catabólicas, certo? E um exemplo clássico disso é a degradação do ATP. Quando a gente degrada, retira a molécula de fosfato ali do ATP, nós temos uma reação catabólica, né? E essa quebra, essa liberação do fosfato libera energia. E o contrário também, a obtenção para a formação da molécula de ATP depende de energia, visto que tem que adicionar, né, a molécula de fosfato. Então, sabemos que o metabolismo envolve diversas reações metabólicas, que são reações enzimáticas que são essenciais para o metabolismo. Bom, agora que vem a parte mais interessante da aula, que é justamente a glicólise. A glicólise é uma via que faz parte da respiração celular e o intuito da glicólise, né, não só da glicólise, mas da respiração num todo, é a produção de energia, no caso, a produção de ATP. E sabemos que esse ATP realmente é essencial para o bom funcionamento de vários tecidos, de vários órgãos. Nesse caso, a primeira etapa, então, da respiração celular é a glicólise. E a glicólise, nós sabemos que o objetivo dela é a formação de piruvato. Além de formar o piruvato, na verdade são 2 piruvatos, o outro objetivo é a formação de NADH, que será utilizado lá no final da respiração celular pela cadeia respiratória. Como a glicólise é a primeira via, ela recebe a molécula da glicose, faz com que essa molécula ela não saia mais, ou seja, na adição do fosfato, e depois promove a quebra dessa molécula de glicose, até a formação do piruvato. Podemos ver aqui em cima, ó, o piruvato, então, são 2 piruvatos, o produto da glicólise, ele é direcionado para a mitocôndria, lá na matriz mitocondrial, é convertido em acetil-CoA, depois o acetil-CoA se associa com o produto do ciclo de Krebs, que é o oxalacetato, e forma a primeira molécula do ciclo de Krebs, que é o citrato. Não é à toa que o ciclo de Krebs, também chamado de ciclo do ácido cítrico, recebe esse nome, porque o primeiro produto é o citrato. E depois que passa por todas essas reações no ciclo de Krebs, também temos a produção de moléculas de NADH, e também de ATP e de FADH2. Todas essas moléculas que foram formadas, né, tanto na glicólise quanto no ciclo de Krebs, participam então da cadeia respiratória com o intuito de formar o quê? O ATP. O que é interessante e importante sabermos, né, agora é justamente os locais onde acontecem cada reação. Glicólise é no citosol, portanto, não depende de oxigênio para acontecer, né? Ela pode acontecer mesmo na ausência de oxigênio, apesar do oxigênio ser importante. O ciclo de Krebs também é muito importante na respiração celular, como a cadeia respiratória. Mas o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória acontecem na mitocôndria e são dependentes de oxigênio. Por isso, em situações que falta oxigênio no nosso organismo, essa via do ciclo de Krebs e também a cadeia respiratória são inibidas, né? Param de funcionar. Portanto, a glicólise, então, é a quebra da glicose, que tem 6 carbonos, em 2 moléculas de 3 carbonos, que acaba sendo o piruvato. A gliconeogênese, na verdade, é o retorno. Não só o retorno, né? A gente fala que é o oposto da glicólise, mas tem algumas pequenas diferenças. De modo geral, é isso. Glicólise é a quebra de glicose para formar piruvato e o NADH, e a gliconeogênese seria o inverso, o intuito de transformar o piruvato ou outras moléculas como o lactato, alguns aminoácidos, o glicerol, né,
em glicose novamente. Seria meio que o inverso. E o que muda são as enzimas alostéricas. As enzimas alostéricas da glicose serão transformadas, né, na verdade, para que aconteça a gliconeogênese, essas enzimas são contornadas por meio de outras enzimas importantes. Já que enzima alostérica, nesse caso, faz reação irreversível, a transformação de glicose em piruvato, essas enzimas alostéricas não conseguem fazer o sentido contrário. Então, nós veremos que serão necessárias outras enzimas para contornar essa via. Agora, falando propriamente da glicólise, que é a transformação, nós temos até a fórmula geral aqui, que é a transformação de glicose em duas moléculas de piruvato, e também nós temos uma produção de duas moléculas de NADH+, e também nós temos 4 moléculas de ATP que são formadas. No entanto, né, nesse processo da glicólise, depois das 10 reações, realmente são formadas né, moléculas de ATP, são 4, mas tem um gasto de 2 moléculas. Portanto, o saldo de ATP da glicólise acaba sendo de apenas 2 ATPs. Certo? Então, quando a gente pensa em glicólise, nós pensamos em oxidação. Portanto, nós temos a degradação da glicólise, ela vai meio que sofrer algumas modificações para que ela seja rompida e aí sim gerar 2 moléculas com 3 carbonos, que seria o piruvato. Aqui embaixo, nós conseguimos observar justamente isso. As 10 reações da glicólise, desde da glicose, que é aqui na primeira, né, até a formação do piruvato, que seria o 10 aqui. As 4 primeiras reações, nós dividimos em fase de investimento. Então, as 4 primeiras reações investe, ou seja, gasta-se energia. Com isso, nós sabemos que tem gasto de ATP. Portanto, consumimos 2 ATPs nessa fase de investimento. Na próxima fase, que é essa fase que está em azul, seria, né, a fase de clivagem, onde essa molécula, que é a molécula número 4 aqui, ela será quebrada agora realmente em 2 moléculas, que seria a molécula número 5 aqui e número 6, que nada mais é do que a dihidroxicetona, aqui no número 5, e na número 6 a gliceraldeído, né, 3-fosfato. Elas são isômeros, né, são muito parecidas estruturalmente, essas moléculas. No entanto, o gliceraldeído ele segue as reações até a transformação em piruvato. Porém, dihidroxicetona, ela não consegue seguir essas reações por conta própria, ou seja, ela precisa ser transformada no seu isômero, que é o gliceraldeído 3-fosfato, para depois sim seguir as reações até chegar na formação do piruvato. Portanto, a primeira fase é a fase de investimento de energia com consumo de ATP. A segunda fase é a fase de clivagem e transformação da dihidroxicetona em gliceraldeído. E depois, né, nós temos a fase de geração de energia, onde serão produzidas 4 moléculas de ATP, com um saldo final de 2 ATPs, já que teve esse gasto aqui no começo, na fase de investimento, e na fase de geração de energia foram formados 4. Na fase de clivagem, também tem a formação aqui do NADH+, que será bem importante também lá na cadeia respiratória. Certo? Então, pensou em glicólise, pensa na degradação da molécula de glicose, consequentemente, tem a formação de piruvato, no caso 2, formação de NADH+, e de ATP. A primeira reação da glicólise, ela consiste, na verdade, em impedir, né, o objetivo principal dessa reação é impedir que a molécula de glicose ela seja retirada da célula. A molécula de glicose, então, a partir do momento que ela entra, digamos que seja no músculo, a molécula de glicose, ao chegar no músculo, no citosol, para que essa molécula não saia,
ela é, então, transformada em glicose 6-fosfato, ou seja, ela recebe uma molécula de fosfato para ocorrer esse impedimento, para que não aconteça essa saída da molécula de glicose aqui da célula. Então, ela vai atravessar. E esse é um fato realmente muito importante para que a célula possa usar a glicose tanto na respiração celular, né, ou na formação, por exemplo, de glicogênio. Então, depende muito da situação. A enzima que faz isso é a exoquinase, preferencialmente, né, encontrada no músculo, e a glicoquinase, encontrada no fígado. Essa reação, ela retira, então, um fosfato do ATP, por isso que é fase de investimento de energia, e doa esse fosfato, né, adiciona esse fosfato aqui no carbono 6, por isso é glicose 6-fosfato, como a gente pode ver aqui nessa figura, depois de formada a glicose 6-fosfato. Certo? Vale lembrar que toda vez que vocês virem uma enzima que a denominação, né, seja quinase aqui no final, ela estará relacionada à transferência de fosfato de uma molécula para outra, de um grupamento para o outro. Portanto, nesse caso, a exoquinase, ela faz a transferência do fosfato do ATP para a molécula de glicose com o intuito de impedir a saída dessa molécula de glicose, né, de retornar para a corrente sanguínea. A segunda reação da glicólise, ela já tem como objetivo tornar a molécula glicose 6-fosfato um pouco mais simétrica. Se nós analisarmos aqui essa molécula de glicose 6-fosfato que acabou de ser formada, se nós traçarmos uma linha aqui no meio e contarmos, por exemplo, o número de carbonos, ó, tem 1 carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos de um lado, enquanto do outro lado aqui só tem 2 moléculas de carbono. Então, se realizássemos, né, a quebra, a lise aqui dessa molécula de glicose 6-fosfato, não teríamos moléculas simétricas, teríamos moléculas bem diferentes estruturalmente. Por isso, a segunda reação tem como objetivo isso, tornar um pouco mais simétrica a molécula. A enzima, então, fosfoglicose isomerase, ela participa desse processo, tornando a glicose 6-fosfato em frutose 6-fosfato. E isso melhora bastante a simetria dessa molécula. Se nós analisarmos aqui, ó, agora tem 1, 2, 3 carbonos de um lado, 1, 2 e 3 carbonos do outro. Número de oxigênios também ficou um pouco mais parecido. O que mudou, na verdade, o que ainda está diferente, acaba sendo o quê? O fosfato que tem de um lado, mas não tem do outro lado. Por isso, necessita de mais uma reação. A reação 3, o objetivo dela, então, é adicionar fosfato do outro lado, para tentar agora ficar um pouco bem mais simétrico e tornar as moléculas mais parecidas. É o que vai acontecer agora nessa reação 3, onde a fosfofrutocinase, que na verdade quinase é o mais ideal, né? Então, fosfofrutoquinase, ela retira mais uma vez, né, ó, o fosfato de uma molécula de ATP e adiciona esse fosfato agora no carbono 1, aqui. Então, vai adicionar aqui no carbono 1. Formando agora frutose 1,6-bifosfato. Então, frutose 6-fosfato recebeu um fosfato no carbono 1 e agora tem fosfato tanto no carbono 1 quanto no carbono 6. Essa enzima é outra enzima alostérica, portanto, essa reação é irreversível, que na gliconeogênese, que é o inverso, precisará de ser contornada por uma outra enzima. Portanto, formamos agora essa molécula que é muito mais simétrica. Se rompêssemos essa molécula ao meio aqui, teríamos 3 carbonos de cada lado, teríamos a quantidade de fosfato igual, né, cada um com um fosfato. Isso é realmente muito importante, justamente porque na próxima reação já será isso, né? Na reação 4, é justamente agora a lise. Eu até considero essa reação uma das mais importantes, mesmo não tendo enzima alostérica, porque é nesse momento que tem a quebra em 2 moléculas diferentes. Já que o objetivo da glicólise é esse, né? O
O objetivo da glicólise é romper a glicose em duas moléculas diferentes e essa reação é muito importante, que no caso é mediada pela aldolase. A frutose 1,6-bifosfato agora está bem mais simétrica, ela pode sofrer essa lise, né? E aí se separa, essa enzima promove a separação aqui, formando dihidroxicetona fosfato com 3 carbonos e também gliceraldeído 3-fosfato com 3 carbonos. O que difere da dihidroxicetona fosfato para o gliceraldeído 3-fosfato é justamente a posição da dupla ole, sendo dihidroxicetona fosfato, né, apresentando o grupamento cetônico aqui, enquanto o gliceraldeído apresenta justamente o aldeído nessa porção aqui, certo? Então, nós temos moléculas que acabam sendo isômeros, apresentam 3 carbonos e diferem no grupamento funcional. Porém, a dihidroxicetona ela não consegue, né, seguir nas reações até formar piruvato, né? Ela precisa ser transformada em gliceraldeído 3-fosfato antes. Esse gliceraldeído 3-fosfato, ele segue as reações e forma o piruvato. Mas a dihidroxicetona só fará isso, né, se ela for transformada em gliceraldeído 3-fosfato. Portanto, tem uma outra enzima, a triose fosfato isomerase, então ela transformará a dihidroxicetona fosfato em gliceraldeído 3-fosfato. Mas só acontecerá isso, essa transformação, depois que o primeiro gliceraldeído 3-fosfato for transformado, né, na próxima reação, que seria a reação 6. Então, isso. Precisa que esse gliceraldeído seja consumido para que venha a formação do piruvato e depois, sim, essa molécula de dihidroxicetona será transformada em gliceraldeído 3-fosfato. Continuando, então, a reação da glicólise. Isso é até importante também mais para frente, né, na formação de um piruvato que entra no ciclo de Krebs, aí depois vem um outro piruvato que também entrará no ciclo de Krebs. Então, acaba sendo importante nesse processo. E a gente encerra aqui, então, aquela fase preparatória. Nós falamos já da fase de investimento de energia e agora terminamos a fase de clivagem. Daqui para frente, agora a gente já entra com o intuito de produção de energia. Então, é a fase de geração de energia. Só para ficar claro, né, na reação 5, como ocorre a transformação do dihidroxicetona fosfato em gliceraldeído 3-fosfato. Essa enzima, como é uma isomerase, ela modifica, né, ela altera a posição aqui da dupla O, saindo aqui do carbono 2, que até então era um grupamento cetônico, indo para o carbono 1, transformando então agora em aldeído. A reação 6, ela consiste na transformação agora de gliceraldeído 3-fosfato, lembrando que daqui para frente é tudo dobrado, já que nós temos 2 moléculas de gliceraldeído 3-fosfato, e o intuito dessa reação é transformar o gliceraldeído 3-fosfato em 1,3-bifosfoglicerato. Vocês perceberem e analisarem as 2 moléculas, aqui no gliceraldeído 3-fosfato tem apenas um fosfato, enquanto aqui no 1,3-bifosfoglicerato, ele apresenta, né, essa molécula apresenta 2 moléculas de fosfato. Como que isso acontece? Por que disso? Qual que é o intuito da reação 6? É realmente colocar o fosfato, e isso aqui acontece justamente para aumentar, né, a capacidade energética ali. Só que esse fosfato que foi adicionado, ele é um fosfato inorgânico. Fosfato inorgânico não apresenta energia, então ficaria muito difícil para esse fosfato inorgânico se ligar na molécula aqui, gliceraldeído, para se transformar em 1,3-bifosfoglicerato. É por isso que essa reação, na verdade, né, ela vai acontecer em 2 etapas. Então, a primeira coisa que vai acontecer é a formação do NADH-H+. Como que forma, né, esse NADH-H+? A partir da hidrólise, vai romper a água
a molécula de água, ó, será rompida aqui, será direcionado para cá, formando uma hidroxila aqui, e os hidrogênios serão direcionados para o NAD, ó, formando o NADH+. Isso tornou essa molécula muito mais energética. Na quebra dessa ligação aqui da hidroxila, consegue, né, gerar uma quantidade de energia suficiente para ligar esse fosfato inorgânico. Então, por isso que foi necessário romper a molécula de água, adicionar aqui esse grupamento, né? Ele foi retirado logo depois, a gente viu que retirou aqui, para agora essa enzima ela conseguir adicionar o fosfato aqui. Então, sai a hidroxila e retorna, e na verdade retorna não, né? É adicionado aqui o fosfato, formando um 3-bifosfoglicerato. Certo? Então, nessa reação, além de adicionar um fosfato, formou uma molécula de NADH+, que realmente também é muito importante, nós veremos depois lá na cadeia respiratória que os NADs HH+, e o FADH2 são essenciais. Na reação 7, 1,3-bifosfoglicerato, agora ele será transformado em 3-fosfoglicerato. O que muda aqui agora é a retirada desse fosfato, que será utilizado então para a formação de ATP. O nome, né? Fosfoglicerato cinase, fosfoglicerato quinase. Então tem transferência de fosfato. Esse fosfato aqui do carbono 1 é retirado, adicionado ao ADP, formando uma molécula de ATP. Portanto, nós elevamos, né, energeticamente, formando um 3-bifosfoglicerato para depois romper esse fosfato e formar o 3-fosfoglicerato. A reação 8, ela consiste agora na isomerização. Por que a reação 8 tem que acontecer? Nós queremos retirar esse último fosfato aqui para formar outra molécula de ATP. Porém, é um pouco difícil tirar esse fosfato aqui, porque nós temos a posição que ele se encontra, tem cargas positivas prendendo ele, dificultando a retirada. É por isso que essa enzima fosfoglicerato mutase, ela fará a modificação, ou seja, ela vai mudar a posição do fosfato para esse carbono aqui. Pode ver que sai do carbono 3 e vai para o carbono 2. Por que disso? Porque quando aproxima o fosfato desse oxigênio aqui de cima, que tem uma carga negativa, a repulsão aumenta. Então, tem duas cargas negativas sofrendo repulsão, facilitando, então, a retirada desse fosfato. Portanto, a reação 8, ela faz uma modificação da posição do fosfato para poder facilitar a retirada posteriormente, porque aumenta a repulsão dessas moléculas. Já na reação 9, também foi preciso uma pequena modificação estrutural da molécula. Então, a molécula 2-fosfoglicerato precisou sofrer uma pequena modificação estrutural também para aumentar ainda mais a repulsão. Por quê? Porque esse hidrogênio aqui, ele está dificultando a retirada desse fosfato, uma carga positiva, dificultando a retirada do fosfato com característica negativa. Portanto, a enolase, ela fará a retirada dessa molécula de água. Como que retira a molécula de água? Aqui, ó. Retira essa hidroxila e retira esse hidrogênio, liberando, então, uma molécula de água. Portanto, a reação 9 é uma desidratação, mediada pela enolase. Com qual intuito, qual a intenção dessa reação? A intenção é facilitar, né, a retirada desse fosfato, porque esse hidrogênio aqui estava impedindo a retirada dele. A enolase, então, é muito importante para isso, para tentar contribuir aumentando a repulsão. E, posteriormente, na próxima reação, né, será a retirada do fosfato mesmo.
Nesse caso, a molécula formada agora foi o fosfenol piruvato. E o fosfenol piruvato, na reação 10, será transformado, essa molécula, né, fosfenol piruvato, será transformado em piruvato. Como? A enzima piruvato quinase, a gente já sabe que quinase faz transferência de fosfato, ela fará então a retirada desse fosfato do fosfoenol piruvato e acaba transferindo para o ADP. O ADP agora, recebendo esse fosfato, se transforma em ATP. E o produto final, então, com a retirada desse fosfato, é o piruvato. Lembrando que essa reação é uma reação que irreversível, porque é uma enzima alostérica, que também será contornada por outras enzimas lá na gliconeogênese. No retorno, né? No sentido contrário da glicólise, precisa contornar essa enzima aqui. Eu sempre gosto de mostrar as enzimas alostéricas, já que essas enzimas são reguladoras das vias. No caso da glicólise, nós temos a hexoquinase, fosfofrutoquinase e piruvatoquinase. Essas três enzimas são enzimas que as reações são irreversíveis, portanto, como elas são reguladoras das vias, elas sofrem ativação ou inativação por influência de outras substâncias, de outros fatores. Já que o objetivo da respiração celular é a produção de ATP, se tiver uma quantidade muito grande de ATP já no corpo, essas vias não precisam continuar funcionando, né? Se o objetivo é produzir ATP e já tem muito ATP, por que as vias precisam continuar? A glicólise, então, ela acaba sendo bloqueada por esse excesso de ATP. E essas enzimas que farão esse bloqueio. Se nós percebermos aqui, por exemplo, a fosfofrutoquinase, em uma situação que nós temos o excesso de ATP, tem bloqueio dessa enzima. Portanto, tudo daqui para baixo será bloqueado. Não acontece. A piruvatoquinase também, piruvatoquinase, se tiver uma quantidade de ATP elevada, também ela percebe lá no sítio alostérico, ela vai perceber esse excesso e acontece então o bloqueio da via. Então, tudo daqui para baixo também será o quê? Bloqueado, certo? O objetivo é esse. Então, as enzimas alostéricas percebem a variação de determinadas substâncias que podem aumentar ou diminuir. O próprio AMP, o AMP é adenosina monofosfato, ou seja, ao invés de ter 3 fosfato igual a ATP, ela só tem 1. Significa que se eu tenho uma quantidade grande de AMP, é um indicativo de que não está tendo ATP suficiente, certo? Então, se está faltando ATP, essas vias elas precisam o quê? Funcionar. Então, ao invés de bloquear as vias, o excesso de AMP ativa. Por exemplo, aqui, na fosfofrutoquinase. O excesso de AMP indica que tem pouco ATP, então essa enzima é ativada, aumentando a formação, né, a formação de piruvato para depois, consequentemente, entrar no ciclo de Krebs, na cadeia respiratória e aumentar a quantidade de ATP. Portanto, nós vimos que a glicose ela passa pela glicólise, recebe o fosfato, passa por várias reações para torná-la mais simétrica, para depois, lá com a ação da autolase, ser clivada, gerando dihidroxicetona e gliceraldeído 3-fosfato. Essas moléculas continuam as reações, preferencialmente o gliceraldeído, passa por várias reações onde ocorre retirada dos fosfatos e, por fim, forma o piruvato. Nesse processo, nós temos um saldo de 2 ATPs e, consequentemente, a formação de NADH, H2. Certo? Agora, o piruvato ele pode ser direcionado para o ciclo de Krebs e depois a cadeia respiratória. Em situações que falta oxigênio, como eu comentei lá no início da aula, uma atividade anaeróbica, que realmente é um exercício muito intenso, por exemplo, faltaria oxigênio. Em uma situação que falta esse oxigênio aqui,
a produção de ATP vai parar. Por que ela vai parar? Porque os hidrogênios que estavam no oxigênio, né, que deveriam ser recebidos ali pelo oxigênio na cadeia respiratória, eles serão direcionados, por exemplo, para o próprio NAD. Ó. E aí nós não teremos mais o NAD nessa forma livre. Esse NAD na forma livre, ele é essencial para acontecer a glicólise. Nós não vimos que na glicólise retira os hidrogênios são doados para o NAD, aí forma o NADH+. No ciclo de Krebs vai acontecer a mesma coisa. Agora, se eu não tenho o NAD e o FAD nessa forma aqui, nessa forma sem os hidrogênios, como que ele vai receber, né, os hidrogênios? E é o que acontece na falta de oxigênio. Faltou oxigênio, aqueles hidrogênios que estavam na cadeia respiratória, eles são direcionados para o NAD e voltam a ser NADH+, e FADH2. E isso é uma coisa ruim, porque nós não teremos NAD e FAD aqui na glicólise e nem no ciclo de Krebs. Portanto, tudo pararia. Como que o nosso organismo faz, né, para contornar esse problema? A forma de contornar o problema é justamente o fato da glicólise não depender de oxigênio para funcionar. Então, a glicólise ela continua funcionando. Então, em situações de falta de oxigênio, nós não teríamos a formação de NADs e FADs, né? E aí eles estariam nessa forma NADH+, e não teria NAD e FAD aqui, para acontecer a glicólise e o ciclo de Krebs. Mas a glicólise, ela continua funcionando até a formação do piruvato, né? Já que tinha piruvato ali ainda. Então, para reverter esse problema, piruvato, né? Para reverter esse problema, o piruvato, ele será transformado em lactato. Mas como assim, né? Qual que é a relação de transformar o piruvato em lactato com continuar a glicólise? Justamente porque nesse momento, que está até na figura aqui, ó, o piruvato sendo transformado em lactato, essa enzima aqui, ó, lactato desidrogenase, ela vai pegar o excesso de NADH+, né? Que nós vimos que está sobrando NADH+, está faltando NAD. Então, a enzima lactato desidrogenase, ela vai retirar os hidrogênios do NADH+, e vai passar esses hidrogênios para o piruvato. Quando o piruvato recebe os hidrogênios, ele se transforma em lactato. Portanto, em situações que falta oxigênio e que não tem NAD para acontecer aqui, né, nem o NAD nem o FAD, para acontecer a glicólise, acontece a fermentação, né, a glicólise anaeróbica, que é a transformação, então, do piruvato em lactato, recebendo os hidrogênios que vieram do NADH+. E a gente agora aumenta a quantidade de NAD, facilitando, então, que a próxima, né, as glicólises aconteçam, e nós temos a formação do lactato. E é nesse momento aqui, ó, que o lactato ele sai, por exemplo, do músculo, alcança a corrente sanguínea e é direcionado lá para o fígado. No fígado, o lactato ele passa pela gliconeogênese, retorna, né, volta a ser glicose, e aqui na forma de glicose agora volta para a corrente sanguínea até chegar no músculo. E aí no músculo, essa glicose passará por uma outra metabolização, ou seja, uma outra glicólise, até formar o quê? Piruvato. Como ainda continua faltando oxigênio, e está em falta, né, o NAD aqui para acontecer essas vias, acontece novamente o quê? A fermentação. Ou seja, piruvato vai receber os hidrogênios do NADH+, e vai virar o lactato, liberando o NAD, né, para continuar acontecendo a glicólise. O lactato pega a corrente sanguínea, chega no fígado, sofre gliconeogênese, volta a ser glicose, pega a corrente sanguínea e volta para o músculo. No músculo, aí é a mesma coisa. Falta oxigênio? Vai ter outra fermentação. Tem oxigênio agora? Beleza. Agora ele continua o processo da glicólise, formação de piruvato, entra no ciclo de Krebs e depois na cadeia respiratória para a produção de ATP. Certo? Só que aí tem um detalhe, né? A glicólise consegue produzir quantas moléculas de ATP? Nosso saldo acaba sendo de 2, produz 4, né? Mas o saldo é de 2 porque consome 2. Então, nós temos um saldo de 2 ATPs.
Enquanto na respiração celular total, né, são produzidos, cada ciclo são produzidos o quê? Em torno aí de 32 ATPs. Nós veremos que tem variações, né? 30, 32, 36, mas considerando o padrão aqui, que são 32 ATPs, nós temos uma diferença muito grande. É por isso que tem essa transformação, né? De piruvato vira lactato, vai lá para o fígado, sofre gliconeogênese, vira glicose, volta para o músculo. Aí tem a produção de mais 2 ATPs, né? Passa pela glicólise, vira piruvato, produz 2 ATPs. Aí tudo de novo, lactato vai para o fígado, volta a ser glicose, volta para cá. Aí produz mais 2 ATPs. Então a gente percebe que é um processo bem mais lento de produção de energia aqui na glicólise anaeróbica. Certinho, gente? Então, essa é a glicólise. Espero que vocês tenham relembrado ou aprendido alguma coisa. E nos vemos na próxima aula agora, né? A gente vai falar um pouquinho de gliconeogênese, depois de glicólise e cadeia respiratória.